Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é sobre textos comparados, sem limites para a criatividade. A habilidade desta atividade é a seguinte: analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade entre textos literários e outras manifestações artísticas, tais como cinema, teatro, artes visuais, música, paródia, paráfrase, pastiche, vídeo minuto, dentre muitos outros. Antes de partirmos para estas relações de intertextualidade entre textos literários e manifestações artísticas, vamos entender um pouquinho o que são os efeitos de sentido. Você sabia que compreender um texto é muito mais do que reconhecer apenas as palavras? São possibilidades de expressões escolhidas pelo emissor de acordo com a sua intenção comunicativa. E estas expressões, estas palavras podem apresentar duplo sentido, ambiguidade, ironia e, na maior parte das vezes, o humor. Ambiguidade. A ambiguidade ocorre quando um mesmo vocábulo ou expressão pode ser interpretada de mais de uma maneira. Vejamos a tirinha seguinte. O médico pergunta: "O senhor é paciente?" E o menino responde: "Costumo ser." Mas foram 2 horas esperando, no calor e sem gibi. O que o menino diz? "A minha paciência se foi faz tempo." Ou seja, o médico perguntou se ele era o paciente que ele iria entender e o menino entendeu que o médico estava se referindo à paciência, à tolerância. Então, esta tirinha apresenta uma situação de ambiguidade. A intertextualidade é a criação de um texto a partir de um outro já existente. Ela relaciona-se ao processo de produção de textos que faz referência, que pode ser explícita ou implícita, aos elementos de outro texto. E esta intertextualidade pode ocorrer com outras formas além do texto, como músicas, filmes, imagens, novelas. Ela ocorre toda vez que uma obra faz uma comunicação sutil, leve entre dois textos, ou apenas uma menção a um outro texto ou a um componente seu. E as referências? O que são as referências? Referência é o ato ou efeito de se referir a algo, de contar, narrar por palavras. É uma menção rápida de algo ou de alguém. E a alusão? O que é a alusão, professora? A alusão acontece quando se faz uma referência ou uma citação. Ela trata-se de uma espécie de intertexto, onde um texto se relaciona com o outro de forma explícita ou implícita. Na alusão, você pode mencionar fatos, pessoas, trabalho de arte, acontecimentos, histórias, celebridades, já existentes em outras obras. Podemos relembrar conhecimentos anteriormente adquiridos, fazer associações e comparar fatos. Vejamos este exemplo. Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Lógico que o cavalo não entrou dentro do computador, né, gente? Mas ele foi invadido por um vírus que já é conhecido historicamente. E a paródia? Como eu posso definir a paródia? Paródia apresenta, em geral, sentidos diferentes para uma obra já existente ou consagrada. Ela estabelece novas interpretações. É uma releitura cômica de alguma composição literária, musical, artística e frequentemente utiliza ironia e até o deboche.
Vejamos este quadro famoso, O Grito, sendo representada por uma paródia com um menino. E vejamos esta outra imagem também típica de um quadro dos Beatles, onde os Simpsons representam os músicos. Temos a paródia também nas músicas, que é muito frequente. Temos esta música Despacito, na sua forma original, e a Despacito em paródia. Como podemos definir a paráfrase e diferenciá-la da paródia? A paráfrase é a criação de um texto já existente, mantendo a mesma ideia contida no texto original, entretanto com a utilização de outras palavras. Eu só substituo as palavras e mantenho o mesmo sentido. O vocábulo paráfrase origina-se do grego paráfrasis e significa a repetição de uma sentença. Vejamos algumas características da paráfrase. Ela apresenta o mesmo encadeamento temático do texto original, a utilização de vocábulos e estilos distintos da fonte, não há comentários críticos, humor, ironia em relação às ideias parafraseadas, e pode ocorrer o uso de expressões como isto é ou seja. Vamos ver um pequeno exemplo. A frase original é a seguinte: ai que moleza no corpo, uma vontade de me estender no chão, deixar que o capim cresça em volta. Vejamos a paráfrase. Ai que fraqueza nos membros, um desejo de deitar no piso, permitir que o mato aumente ao meu redor. Ou seja, trocamos apenas as palavras, as expressões, mas o sentido permanece o mesmo. E o pastiche? O pastiche é uma criação literária ou artística que reproduz o estilo de escritores, pintores, músicos e pode ser entendido como uma montagem que combina diversos aspectos e características de outras obras ou autores. O pastiche se difere da paródia, pois não tem a intenção de satirizar o outro. Ela apenas copia ou imita de modo assim grosseiro uma obra literária, musical, artística, porque não precisa ser um expert para fazer um pastiche. Às vezes você quer utilizar uma obra e tê-la como referência e busca o traço, a característica de outros autores. Vejamos essa tela do Michael Jackson, que faz referência a Marilyn Monroe, o quadro da Mona Lisa, a moça do brinco de pérola e esse cartaz do capitalismo que faz referência ao logotipo da Coca-Cola. Fanart ou fanart pode ser definido como uma nova interpretação artística baseada em alguns personagens, livros, item ou obra. Na maioria das vezes, elas são criadas pelos fãs da obra original. Em alguns casos, podem representar alguma situação não muito comum da vida do personagem. Uma fanart pode ser feita tanto no papel quanto no meio digital. Você precisa decidir o objetivo que este desenho vai transmitir. Por exemplo, como essa imagem ao lado que eu coloquei aqui para vocês. Eu posso extrair o traço de um personagem e colocar em outro. Vejamos o menino aqui do Harry Potter. Ele tem o traço de um mangá. Roteiro. O roteiro nada mais é do que uma ficha com as cenas e diálogos de um filme ou teatro. É como se fosse o filme escrito antes da gravação. No roteiro, você coloca mais do que uma ideia. Você precisa de uma história, com personagem, conflito, das rúbricas, que também são conhecidas como as indicações de cenas,
que são as expressões, as palavras que indicam como a cena vai ocorrer. Elas descrevem o que acontece na cena, dizem se a cena é em ambiente externo ou externo, se é dia ou noite. Ou seja, ela identifica o local que acontece, que transcorre a história. Você pode colocar no roteiro as falas dos personagens, as expressões, enfim, tudo que vai acontecer no seu vídeo, você faz uma ficha detalhadamente para que a pessoa, quando for filmar, consiga situar e entender as cenas que você imaginou. Trailers. O trailer nada mais é do que um videoclipe criado para anunciar um filme, uma série, um seriado, um jogo eletrônico ou uma outra publicação. Ele é bem curtinho e geralmente aparece antes de algum filme que será exibido, de algum anúncio, de alguma série, de alguma novela e serve para divulgar o filme. Trailer honesto. E qual a diferença, professora, entre trailer e trailer honesto? A diferença é bem simples. O trailer é feito por uma agência, por um profissional que atua na área de filmagem e edição de vídeo. E o trailer honesto é um videoclipe criado para anunciar um filme. Ele é produzido por alguém, ou seja, geralmente um fã, para divulgar um filme, uma série. A pessoa, como é leiga e não faz parte da indústria cinematográfica, então vai fazer uma edição amadora. Nesta edição, ele pode apresentar aspectos positivos, negativos, pode comentar cenas do filme, ou seja, é uma maneira diferente de fazer críticas de filmes. Eu coloquei aqui para vocês alguns trailers honestos para vocês darem uma olhadinha na internet. Tem o trailer honesto do Guardião das Galáxias, da Mulher Maravilha e do Homem de Aço. Dê uma espiadinha lá, hein, gente? E o vídeo 1 minuto? O vídeo 1 minuto, ele tem apenas 1 minuto, como o próprio nome diz. Ele tem como objetivo homenagear, criticar, informar ou gerar humor, tendo este tempo pré-determinado, ou seja, possui um tempo estabelecido e se propõe a abarcar em apenas 1 minuto todo o filme ou apenas o sentido que você pretende transmitir. Existem vários festivais que o pessoal produz vídeos de 1 minuto e concorre a prêmio. Produza o seu e procure também algum festival para se inscrever e concorrer a um prêmio. E o podcast? O podcast é um gênero textual que está super em alta atualmente. É como se fosse um programa de rádio que transmite informações diversas de forma simples, rápida e sem custos. Pode ser acessado na forma online ou offline. Temos também o podcast em vídeo, que é conhecido como videocast. Bom, gente, eu tentei explicar para vocês o que são os textos comparados e como eles se relacionam por meio da intertextualidade. Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber novos vídeos. Valeu, hein?